Sou Viviane Guedes, neuropsicóloga da Vias do Saber, e hoje nós vamos falar sobre a leitura. Para falarmos desse tema, dessa etapa tão importante no desenvolvimento da criança, nós vamos voltar um pouquinho e falar de comportamentos da primeira infância. Primeiro, para que a criança adquira uma leitura fluente, que ela tenha uma segurança no processo de leitura, há estruturas do neurodesenvolvimento que precisam estar bem amadurecidas para ela atingir um bom objetivo lá na alfabetização. Então, quando a criança ela tem um desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento dentro do esperado, ela nos dá sinais de que a alfabetização possa ocorrer dentro do esperado. Contudo, quando há algum atraso, principalmente na fala, ou quando ela demora a falar um pouquinho, ou quando ela começa a falar no tempo certo, mas ela não consegue evoluir nos sons das letras corretamente, ou seja, ela fala errado, isso vai nos dando indícios de que ela não está memorizando o som correto do que ela está ouvindo, das letras que ela está ouvindo. Nesse momento, nós temos que ficar atentos, porque se a criança apresentar dificuldades ou atraso nesse desenvolvimento da fala, nós temos que intervir com a fonoaudióloga o quanto antes para que esse atraso não fique com lacunas muito grandes, porque vai refletir na fase pré-escolar, onde ela vai ter que ter esses sons consolidados para acelerar ou facilitar o processo de alfabetização. Então, há sinais já na primeira infância, principalmente na fase pré-escolar, que nós temos que ficar atentos caso ocorram. Por exemplo, crianças com esse perfil, elas vão ter dificuldade em memorizar o seu nome. Então, ora ela vai escrever seu nome correto, ora não, isso com 5 anos. Ela vai ter dificuldade em memorizar a sequência das letras, então a ordem do alfabeto, ela vai ter dificuldade. Até o A, E, I, O, U, ela pode ter um atraso maior na memorização do que as outras crianças. Ela vai ter um pouco interesse em brincar com atividades que envolvam letras e números, né? E vai ter uma certa rejeição quando a família convida para fazer tarefas que venham a ter essas letras na brincadeira, que envolvam, né, esses conceitos de letras, de número. Ela vai ter uma certa repulsa. Então, quando a criança apresenta esses sintomas, isso são comportamentos que nos levam a acender uma luzinha de atenção. Faz-se necessário sempre uma avaliação médica. Por quê? Porque o médico vai orientar qual a intervenção precisa naquele momento, né? O atraso de fala, ele também ocorre em outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ele pode ocorrer em consequência de outras dificuldades que não seja só da leitura e da escrita. Então, a avaliação médica ela é fundamental para, naquele momento, o médico direcionar qual será a intervenção mais pontual, mais precisa. Dependendo da idade da criança, ela não tem um diagnóstico fechado. Então, ela precisa desse olhar para poder auxiliar na intervenção. Bom, diante desse quadro, quando ela chega de fato, né, na idade para ser alfabetizada, ela também vai apresentar outras dificuldades que estão além do esperado para a turma. Então, ela não vai conseguir decorar uma sequência dos dias da semana. Toda atividade que vai envolver raciocínio sequenciado, ela vai demorar para memorizar. Então, os meses do ano, os dias da semana. Se ela vai fazer uma tarefa que envolve uma sequência motora, ela pode se atrapalhar, não conseguir concluir, tipo amarrar o cadarço, né? Se tiver uma história genética aí na família, alguém que já teve dificuldade com a leitura e escrita, é um sinal de alerta que eu esqueci de falar, mas que é muito importante.
Também pode ficar mais evidente a dificuldade na alfabetização. Então, diante desse quadro, a melhor a melhor estratégia que a família tem é levar essa criança para ser avaliada. A avaliação multidisciplinar, ela é muito indicada. Por quê? Primeiro, que a avaliação neuropsicológica vai auxiliar o médico no diagnóstico diferencial, que é aquilo que eu falei inicialmente. Às vezes a criança tem sintomas que parecem com um transtorno, tem sintomas que parecem com outro, e às vezes não é transtorno, às vezes é uma dificuldade atencional que está intervindo nisso tudo. Uma dificuldade que não é um déficit de atenção que não chega a ser um transtorno ainda para a criança. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vem para avaliar essas funções cognitivas que precisam estar com um bom funcionamento para que a aprendizagem da leitura e escrita ocorra de uma maneira segura, pontual, dentro do esperado. Se essas estruturas não estão amadurecidas, vai acarretar uma dificuldade significativa, impactante no processo, que vai atrasar o desenvolvimento da leitura e escrita. Nesse caso, entra a dislexia, que é um diagnóstico que vem a partir de 8 anos de idade, né? E esse diagnóstico ocorre quando, diante das avaliações multidisciplinares, é de fato encontrado sinais que fecham para esse diagnóstico. São características bem específicas. A inteligência da criança tem que estar dentro da média, né? Na verdade, as crianças disléxicas, elas são de um nível intelectual de média para média superior, eles são muito inteligentes, eles conseguem interpretar, quando alguém lê para eles, de uma maneira muito mais rápida do que uma criança, por exemplo, que tem um déficit de atenção, né? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, e a avaliação também neuropsicológica vai auxiliar nesse diagnóstico diferencial, porque algumas vezes a criança pode ter um quadro de dislexia, mas pode também ter um quadro de transtorno do déficit de atenção e aprendizagem. Ou às vezes a criança teve um diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade mais cedo, mas que naquele momento não podia ter o diagnóstico de dislexia pela idade, e esse diagnóstico veio mais tardiamente, né? Então, a avaliação multidisciplinar, ela vem para esclarecer verdadeiramente os sintomas de alguns transtornos, sejam de aprendizagem, do neurodesenvolvimento, para que o médico possa esclarecer de fato o que está acontecendo com a criança. Mas, diante disso tudo, a dislexia, ela tem intervenção bem pontual que vai melhorar a criança na leitura. Não é que ela vai sanar totalmente as suas dificuldades nas intervenções, mas vai deixar com que esse processo da leitura e da escrita fica menos árduo. Até porque ela pode ter intervenções na escola, nos momentos avaliativos, que vão diminuir essa carga que ela tem na hora que ela está fazendo a prova, porque pode fazer mediação de um ledor, né? O professor pode valorizar mais a parte do conteúdo do que da leitura e da escrita, né? Quando ela tiver um vestibular, ela pode ser beneficiada também por meio desse laudo. Então, a avaliação, ela é muito importante no momento do diagnóstico. Então, logo após todo esse período de levantamento de diagnóstico, de resposta à intervenção, né? Se essa criança passou por esse período de intervenção e agora a gente já tem resposta a essa intervenção, a própria resposta pode auxiliar também no diagnóstico, e fecha-se o diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, chega a ser um alívio para essa criança, que ela começa a entender por que para ela a leitura não é prazerosa, que ela tem tanta dificuldade para ler, de forma com que os outros colegas não é a mesma coisa. Logo, esse diagnóstico ele vem como um auxílio para as intervenções na escola, em todos os processos avaliativos daqui para frente, vestibular, concurso público, tudo tem que estar
é estruturado em cima do diagnóstico para que essa pessoa, né, criança ou adolescente, não fique prejudicado pelo transtorno. Se você gostou das informações, começa a nos seguir lá no YouTube, dá um like lá pra gente, nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, e aguardamos vocês para auxiliar, esclarecer dúvidas ou para auxiliar também nos atendimentos, no que você precisar.